Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao canal Reforma e Teologia. Eu me chamo Caleb Elias de Carvalho Barbosa. Desde já, eu peço que deixe seu like e compartilhe o meu canal com seus amigos e conhecidos. E se você ainda não é um inscrito, eu peço que se inscreva e acompanhe o trabalho do meu canal. E esse vídeo é a oitava parte da série de vídeos intitulada A Misericórdia de Deus que nos assiste. Pois bem, para começar esse vídeo, eu vou falar o seguinte. Para começar então, é o seguinte: hoje o crente possui a tendência de querer receber mimo de seus pastores. Durante o culto, os crentes permanecem em uma posição de conforto, num ambiente climatizado, ouvindo com determinada indiferença o que é dito e olhando para os outros frequentadores procurando alguma coisa que desperte sua atenção, ou mexendo no aparelho eletrônico, ou então acariciando alguma pessoa próxima da família. Para muitos, o culto serve como um exercício para relaxar, aonde não precisa refletir, um lugar para se ter amenidades. Assim, os cristãos hoje passam a vida brincando com as coisas de Deus, sem escrúpulo algum, ou qualquer constrangimento ou sentimento de culpa. Afinal de contas, a graça de Jesus é maravilhosa. Assim é como se pensassem ou dissessem de maneira complacente alguns para si mesmos. Enquanto os crentes levantam para alguns hinos ou músicas, aproveitam para olhar para trás ou para os lados com a finalidade de ver se algum irmão da igreja já chegou. Cantam com determinada sensibilidade alguns cânticos, se sentam, dão uma última olhada para trás e permanecem na sua mesma rotina na igreja durante o culto. Há cristãos que têm a habilidade de procurar e achar meios para justificarem suas próprias falhas, pondo completamente o ônus da má utilização de sua liberdade sobre os ombros dos outros, permanecendo de modo ilusoriamente leves ou tranquilos. Em muitas vezes buscam o discurso genérico vitimista. Deus é misericordioso, Deus sabe que somos pecadores. Cada um desses atos trazem danos para nós, visto que eles fazem nós permanecermos longe da confrontação real da Escritura, somente a qual é capaz de expressar verdadeiramente o estado de nossa alma. Horton diz: a necessidade de misericórdia só é sentida depois que a realidade da culpa impressiona. O grito pelo socorro da graça nunca cativará o ouvido enquanto não houver novamente um sentimento de culpa e desespero em nossas igrejas. Assim, compreendemos que é apenas pela graça mediante a Escritura que temos a possibilidade de possuir em mente o conceito claro acerca da nossa pecaminosidade e da sua afronta a Deus. Somente podemos mensurar a graça, ainda que de forma limitada, ao recebermos a confrontação com nossos pecados e a mensagem de que há perdão e restauração para aqueles que se voltam para Deus.
Possuir em mente a consciência do pecado quer dizer reconhecer o quão urgente devemos clamar e buscar o perdão de Deus. O Evangelho só se torna subjetivamente necessário para as pessoas, sendo que na verdade ele é urgentemente necessário, ao perceberem pela atuação divina a sua necessidade. Enquanto não houver isso, ele sempre será tido como sendo algo que pode ser descartado ou então como loucura, ultrapassado. Certa vez, o teólogo cristão Martin Lloyd-Jones afirmou: Não podemos ser abre aspas, não podemos ser cristãos sem convicção do pecado. Ser cristão significa que compreendemos que somos culpados diante de Deus e que estamos sob a ira de Deus. Fecha aspas. Todo pecado é primeiramente contra Deus, o que é santo eternamente, que não tem tolerância ao mal. Abacuque 2,13. Outro fator agravante é que o nosso pecado ou mal que há em nós nos impede de termos a percepção de seus efeitos. Estamos em completa alienação de Deus. O pecado mascara a realidade da nossa natureza. E sem Deus operando mediante o Espírito, e sem a Escritura, é impossível ao homem entender corretamente a real gravidade do seu pecado. Pois bem, começando agora a abordar o primeiro tópico do conteúdo desse vídeo, que é intitulado Rebelião contra Deus. Pois bem, o grande problema do ser humano é a sua rebelião contínua contra o Criador. O pecado trata-se basicamente de um ato e conduta errada para com Deus ou sua palavra. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Isaías, capítulo 1, verso de número 2. A revelação proposicional de Deus aos israelitas continua sendo verdade a todos aqueles que ainda estão afastados dele. Todos, depois de Adão, estão nessa condição, e somente pode sair dessa condição aquele que pela fé conhecer salvadoramente a Jesus. Segundo tópico: nem vitimização, nem arrogância. O caminho que a palavra de Deus estabelece é o arrependimento e a confissão. Deus não aceita fingimento. Deus não aceita falsidade. Ele exige o arrependimento genuíno. Deus trata com dignidade a criatura que está na condição de indignidade. Deus trata com misericórdia a criatura que nada merece de bom dele. O Senhor perdoa todos aqueles que, estando arrependidos, tristes pelo seu estado de iniquidade, o procuram de mãos vazias, não tendo em mente nenhuma arrogância ou vitimização. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isaías 43, 25.
Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Isaías 44, 22. O apóstolo, em Atos 20, 21, fala aos cristãos e presbíteros de Éfeso, que por 3 anos passou em sua companhia, pregou permanente e intensamente, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O teólogo Steven Lawson, em sua obra O Tipo de Pregação que Deus Abençoa, argumenta, abre aspas, se em Corinto Paulo tivesse ido de casa em casa, feito uma pesquisa entre as pessoas e perguntado o que desejavam achar em sua igreja, elas teriam respondido entusiasticamente, dando superioridade de linguagem e sabedoria, e assim iremos à igreja. Os coríntios se apinhavam para ouvir oradores que empregavam esses artifícios populares. Fecha aspas. O apóstolo Paulo tinha o tipo de pregação que não barateava o evangelho. Ele tinha em mente o pensamento acerca da necessidade de todo ser humano ser confrontado com o evangelho de Deus, trazido, anunciado e deixado por Jesus, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 20, 20 ao 21. Visto que todos são pecadores, todos devem se arrepender. Esse era em conformidade com o pensamento de Deus revelado proposicionalmente como a Escritura Sagrada. A mensagem pregada pelo apóstolo Paulo. O arrependimento é necessário e fundamental para a salvação do homem. Ele é essencial e faz parte da mensagem anunciada por Cristo, o Evangelho. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 3:2. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4:17. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1, 14 e 15. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém.
Lucas 24, 46 e 47. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Texto que já foi lido e citado, Atos 20, 21. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Atos 26, 18 ao 20. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3, 19. Pois bem, todo aquele que prega a mensagem do Evangelho tem o dever de chamar aqueles que o ouvem a se arrependerem. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. 1 Coríntios 9, 22. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5, 20. Entretanto, isso não tem suficiência. A pregação do Evangelho é necessária, mas não suficiente para que alguém venha ao arrependimento. Só é possível haver arrependimento mediante a atuação ou providência divina. O arrependimento é um ato decretado, causado e operado por Deus no coração do homem. É uma dádiva concedida por ele tanto a judeus quanto a gentios. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Atos 5:31. E, ouvindo eles estas coisas,
apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Atos 11, 18. O arrependimento concedido a nós e causado em nós por Deus envolve nosso coração, nossa mente e nossa volição ou vontade. Deus faz o arrependimento evangélico se originar ou passar a existir no coração, o cerne vital do ser do homem. O arrependimento trata-se de uma alteração ou conversão da mente, gerando sentimento de piedosa tristeza por nossos pecados, o qual é caracterizado e manifestado de modo concreto mediante o abandono deles. Refletindo isso na adoção de novos conceitos, valores, princípios, ideais, ações e conduta de vida. O falso arrependimento conduz à condenação justamente pela sensação enganosa ou ilusão de perdão que ele gera e a autocondescendência para permanecer na iniquidade e transgressão da lei de Deus. O arrependimento abarca a revisão, reorganização e redirecionamento da nossa vida a partir do novo nascimento espiritual gerado por Deus mediante seu Santo Espírito. O conceito cristão e bíblico de arrependimento é a mudança radical na vida do ser humano. É o meio pelo qual ele deixa sua velha vida, uma vida de pecado, e se volta para Deus e passa a praticar ou obedecer o que diz a sua palavra. Praticar ou obedecer a palavra de Deus trata-se de ter e manifestar os frutos de arrependimento, as boas obras, que são as ações em conformidade com o que prescreve a Sagrada Escritura ou ordena a lei de Deus. A Confissão de Fé de Westminster declara: o pecador, pelo arrependimento, de tal maneira sente e aborrece os seus pecados, que, deixando-os, se volta para Deus, tensionando e procurando andar com Ele em todos os caminhos dos seus mandamentos. Se não me engano, esse trecho da Confissão de Fé de Westminster é do capítulo 15, acredito que seja o parágrafo 2, mas enfim. Oliot fala sobre isso dizendo, abre aspas, arrependimento é ter vergonha de quem você é, faz o que você faz porque você é quem você é. E o que você é o que Deus diz que você é, um pecador. O Evangelho é que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E sem esse sentido claro de pecado, você não pode ser salvo. Fecha aspas. Trecho, uma passagem do livro Jonas, o missionário bem-sucedido que fracassou. Página 58. O Dr. Martin Lloyd Jones afirmou, abre aspas, o que eu precisava era de pregação que me convencesse de pecado e me fizesse enxergar a minha necessidade, que me levasse ao arrependimento e me dissesse algo sobre regeneração. Mas eu nunca ouvi isso. A pregação que tínhamos era sempre baseada
da suposição de que todos nós éramos cristãos, que não estaríamos ali na congregação a não ser que fôssemos cristãos. Fecha aspas. Do livro A Vida de Martin Lloyd-Jones, né, que nasceu em 1899 e faleceu em 1981. Uma biografia. Página 56. Pois bem, continuando. O arrependimento é o começo da vida do cristão e servo de Deus, e é algo que estará sempre presente na sua vida quando ele buscar o perdão de Deus com sinceridade de coração. Entristecido por seu pecado e com alegria por saber que da parte de Deus e em Cristo há perdão para ele. O crente só é crente por reconhecer a necessidade de receber do Senhor o perdão dos seus pecados. No cristianismo, não existe lugar para arrogância naquele que serve a Deus. Ao contrário, o senso da necessidade de receber o perdão o põe em seu devido lugar de devedor. O rei Davi, tendo conhecimento disso, chama o pecador que recebeu o perdão de Deus de bem-aventurado, Esher, no original em hebraico, um verdadeiro abençoado. O perdão de Deus, o meio pelo qual ele traz reconciliação entre ele e nós, é uma grande bênção que podemos possuir e possuímos na nossa vida. O rei Davi sabia que a condição de bem-aventurança tem começo e permanência na reconciliação com o Senhor. E esta é resultado da sua misericórdia. É o próprio Senhor quem nos reconcilia com Ele. Pois bem, a iniciativa é sempre de Deus. Ele se satisfez na cruz, na realização de plano de redenção e reconciliação que envolve sua santa justiça e amor que restaura. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5:19. Pois bem, esse é mais um vídeo dessa série. Por aqui eu encerro o conteúdo desse vídeo e peço que você, caso ainda não tenha se inscrito, se inscreva no meu canal, acompanhe o trabalho, os meus conteúdos e compartilhe com outras pessoas. Eu espero que essa mensagem sirva de edificação para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Por isso eu peço encarecidamente que compartilhe com irmãos da igreja, com amigos, conhecidos e familiares, para que assim um conteúdo, que esse vídeo com conteúdo que trata da palavra de Deus alcance e edifique mais vidas. Pois bem, até o próximo vídeo. Deus te abençoe e a graça e a paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.